Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do blog Leigo Digital. Oi, pessoal. Que bom ter vocês aqui com a gente de novo. Eu sou o Benjamin Sorati. E eu sou Cláudia Reives. E olha só, chegamos ao 7º episódio da nossa primeira temporada. Que legal, né? Verdade. Muito bacana ver o projeto avançando. E aí, pessoal, antes da gente mergulhar no assunto de hoje, já sabe, né? Aquela forcinha básica. Deixa aquele like, comenta o que tá achando, compartilha com os amigos que também curtem tecnologia, carreira, ajuda bastante a gente. Isso aí. Bom, e hoje o tema é quente, hein? Bastante. Vamos falar sobre as demissões recentes na Accenture e a ligação direta, explícita até, com inteligência artificial. É uma gigante da consultoria, demitindo milhares e mandando um recado assim bem claro. O futuro exige conhecimento em IA. Exato, a gente se baseou aqui principalmente em 2 fontes para essa conversa. Quais foram? Um vídeo bem interessante do canal Hélios Neto no YouTube, o título é 11 mil demitidos por IA e é só o começo? Título forte. Pois é. E também um artigo da revista Exame. A Accenture demite 11 mil pessoas e avisa, só permanece quem aprender inteligência artificial. Ok, então temos a visão de um canal mais analítico do YouTube e a reportagem de uma revista de negócios conceituada. Bom material para a gente destrinchar. E é curioso, né? Porque quem acompanha a gente talvez lembre, no episódio passado a gente falou das demissões no Itaú. Verdade, tinha essa conexão. Pois é, hoje trazemos outro caso de demissão em massa, que está dando o que falar, agora na Accenture. E com esse tempero a mais aí da inteligência artificial super presente na discussão. É um sinal dos tempos, né? Mas vamos aos fatos primeiro. O que exatamente aconteceu lá na Accenture? Qual o tamanho do corte? Então, o fato principal que as 2 fontes confirmam é uma redução bem significativa na força de trabalho global deles. Significativa quanto? Olha, entre junho e agosto de 2025, a empresa diminuiu o quadro em mais de 11 mil pessoas. 11 mil? Uau, é muita gente. Muita gente. O número total caiu de uns 791 mil funcionários para cerca de 779 mil. Isso em tipo 3 meses. Nossa. E isso foi uma coisa pontual ou faz parte de algo maior? A Exame mencionou alguma coisa? Sim, faz parte de um plano maior. A Exame detalha bem isso. Essas demissões são parte de um programa de reestruturação bem amplo, sabe? Ah, entendi. Reestruturação, isso geralmente custa caro. E como custa? O anúncio fala num custo total estimado de 865 milhões de dólares para esse programa. 865 milhões de dólares. Exato. E a maior parte disso, uns 615 milhões, foi só para cobrir custos de indenização e desligamento nesse último trimestre que eles reportaram, que fechou em agosto de 2025. 600 milhões só em indenizações e ainda tem mais por vir. Parece que sim. A previsão é gastar mais uns 250 milhões de dólares com isso nos próximos meses. Caramba, isso é um sinal muito forte de mudança interna, né? Não é só ajuste de caixa. E o mercado, como reagiu? A Exame falou disso? Falo assim, a reação inicial não foi boa não. A matéria diz que as ações da Accenture chegaram a cair por menor nível desde 2020, logo depois do anúncio. Teve uma recuperaçãozinha depois, no pré-mercado, mas o susto inicial foi claro. Investidor fica de olho nesses custos altos de reestruturação, né? E no que isso significa para o futuro. Com certeza. E junto com esses números todos, veio uma mensagem da liderança que chamou muita atenção, né? As 2 fontes destacaram isso. Muito. Uma mensagem bem direta da CEO global, a Julie Sweet. O que ela disse exatamente? Tanto a Exame quanto o Hélios Neto ressaltam o aviso dela, que foi bem claro. Quem não se adaptar, quem não buscar requalificação para essa nova era, da IA... Pode ter que sair. Basicamente isso. Pode ter que deixar a empresa. Soou quase como uma condição para ficar, sabe? Não foi só uma sugestão. Pesado. Isso muda tudo. Não é só cortar custo, é redesenhar o perfil de quem trabalha lá. Ela deu mais detalhes de como seria essa reinvenção. A Exame cita ela dizendo algo como: estamos reinventando o que nós vendemos, como nós entregamos, como nós fazemos parceria e como nós operamos na Accenture. Bem amplo, né? Ele conectou com o investimento. Sim, ele fez uma análise interessante.
Ele interpreta que esse investimento todo de quase 900 milhões de dólares na reestruturação teria duas prioridades principais, com base no que a CEO disse. Tudo para viabilizar essa reinvenção focada em IA. E quais seriam essas prioridades na leitura dele? A primeira seria o que ele chamou de rotação rápida de talentos. Rotação rápida. O que seria isso? A ideia, segundo ele, é acelerar a saída de quem está em funções que não são consideradas centrais para a estratégia de IA. Eles usam um termo tipo AI-centric roles, sabe? Ah, papéis centrados em IA. Isso. E, ao mesmo tempo, trazer novas competências para dentro. E aí faz todo sentido aquela outra notícia que a Exame também deu. Qual notícia? A de que a Accenture comprou 10 empresas focadas em IA só em 2025. 10 empresas de IA. Uau! Então é isso, né? Sai gente de um lado, entram novas habilidades do outro, muitas vezes comprando a empresa inteira. Faz sentido. Uma troca bem ativa mesmo. E a segunda prioridade que o Helios Neto apontou? A segunda seria o tal do divestitures, um termo meio corporativo. Que significa? Basicamente, vender partes do negócio, sabe? Operações ou ativos que não se alinham mais com essa nova estratégia focada totalmente em IA. É tipo dar uma limpada na casa para focar no que eles acham que é o futuro. Entendi. Limpar o portfólio. E essa aposta toda em IA não surgiu do dia para a noite, né? Olhando a linha do tempo que o Helios Neto montou, parece que foi algo construído. De jeito nenhum foi do nada. O vídeo dele mostra bem essa construção. Lá em janeiro de 2025, eles publicaram aquele relatório anual deles, o Accenture Technology Vision. Ah, sim, eu lembro desses relatórios, são sempre bem comentados. Exato. E a IA já era a extrema ali. Protagonista total. O que ele dizia exatamente sobre IA? Algum dado específico? Classificava como mega tendência. Mostrava a pesquisa interna deles dizendo que 70% dos líderes já viam urgência em reinventar as empresas por causa da IA. 70%. É muita gente já sentindo a pressão. Muita. E olha que interessante, 80% admitiam que era difícil criar algo realmente diferente só com um chatbot genérico. Precisava de IA mais sofisticada. Sinal de que o básico já não basta. Exato. E reconheciam a necessidade de adaptar sistemas antigos, 78% viam isso, e 68% viam urgência em treinar as equipes em IA generativa. IA generativa. Esse termo está em todo lugar agora. Só para nivelar, o que é mesmo? Ah, sim, boa. De forma bem simples, é a IA que cria coisas novas, sabe? Texto, imagem, música, código, tipo o ChatGPT, Midjourney, essas ferramentas que bombaram. Entendi. A IA que produz conteúdo. E a Accenture já falava em treinar nisso lá em janeiro. Já. Preparando o terreno. E aí, em julho, veio mais coisa. Que foi? A notícia da compra das 10 empresas de IA que a gente comentou. Ah, sim. E o Helios Neto ressalta um ponto importante. Isso aconteceu mesmo com os resultados financeiros da Accenture meio pressionados na época. Ou seja, eles apostaram alto mesmo sem o cenário ideal. Exatamente. Mostra convicção na estratégia de IA. Não esperaram o mar acalmar, sabe? Foram lá e investiram pesado, assim mesmo. Comprar 10 empresas de IA com o cenário adverso é colocar as fichas na mesa mesmo. Totalmente. E na mesma época, em julho, lançaram outro estudo, o Macro Foresight, mais focado em economia. E o que tinha lá? Já conectavam tendências de consumo futuras diretamente com a IA. E até tinha análise para o Brasil, prevendo desaceleração, inflação alta, juros altos, mas com o agro talvez segurando as pontas. Interessante, eles conectando a estratégia de IA com o cenário macro, inclusive aqui no Brasil. Mostra que estão olhando todo, né? E aí a gente chega em setembro de 2025. O momento do anúncio das demissões. Exato. Divulgaram os resultados do ano fiscal, que fecha em agosto para eles. Os números gerais foram até bons. Receita subiu 7% para quase 70 bi de dólares, lucro subiu 6% para quase 8 bi. Números bons, então. Por que a demissão? Aí que está o paradoxo. Foi nesse relatório que ficou clara a queda no número total de funcionários, faturando mais, lucrando mais, mas com menos gente. Entendi. E nesse mesmo relatório eles falaram dos resultados específicos de IA? Falaram, e muito. As duas fontes batem nisso. A Accenture destacou um crescimento enorme na receita vinda de projetos de IA generativa. Quanto?
Foram 5,1 bilhões de dólares em novos contratos assinados só no último ano fiscal nessa área. No ano anterior, tinha sido 3 bilhões na área de IA como um todo, um salto gigantesco. Nossa, mais de 5 bilhões só em IA generativa? É muito dinheiro. Demais. E também falaram que o número de especialistas internos em dados e IA dobrou em 2 anos. Chegaram a 77 mil pessoas. Dobrou a equipe de IA, mas o quadro geral diminuiu. Ok, agora as peças se encaixam. Exato. O cenário estava montado, né? Crescimento forte em IA, mais especialistas, mas menos gente no total. Aí vem o anúncio das 11 mil demissões e do plano de reestruturação focado em IA. Tudo junto. E a ligação que não dá para ignorar. O investimento pesado, as compras, a fala da CEO sobre requalificação e os cortes. Tudo apontando para uma reengenharia da empresa em torno da IA. Perfeito. Uma transformação bem profunda e acelerada. E aqui que a coisa fica mais, digamos, preocupante para muita gente, né? Quais são as implicações disso tudo, olhando o que as fontes dizem? Bom, a implicação mais óbvia é essa conexão direta. Corte de um lado, investimento pesado em IA do outro. A Accenture está sinalizando muito claramente que o futuro dela é centrado em IA. E o que isso significa na prática para os funcionários? Significa que algumas funções podem perder relevância, talvez até deixar de existir, enquanto outras, claro, as focadas em IA, ganham muito mais destaque. Ou, no mínimo, quem está lá vai ter que incorporar competências de IA no dia a dia. E o Helios Neto, ele tem uma visão sobre o lado humano disso, né? Tem. E ele faz questão de dizer o que é super importante, que layoff é sempre ruim para quem é demitido. É doloroso. Ponto. Claro. Mas, analisando a ação da Accenture, ele vê como uma sinalização forte de modernização forçada, talvez. Ele interpreta que a empresa está agindo para trocar parte da equipe por IA ou, o que ele acha mais provável, O quê? trocar por outras pessoas que sabem usar as ferramentas de IA. Ah, essa distinção é fundamental. Não é a máquina tirando o emprego diretamente, mas sim a pessoa que sabe usar a máquina. Exatamente. E isso leva àquela pergunta que não quer calar, né? A IA vai tirar o meu emprego. Como as fontes lidam com isso? É a pergunta de $1 milhão, né? Com certeza. E a visão do Helios Neto, a interpretação dele, é que o risco maior agora não é ser substituído direto por um robô ou um algoritmo. E qual é o risco, então, na visão dele? O risco é ser substituído por outras pessoas, pessoas que dominam a IA, que sabem usar isso bem. Entendi. Profissionais turbinados pela IA, digamos assim. Isso. Ele faz um paralelo muito bom com a chegada da internet, do computador pessoal, uns 20, 30 anos atrás. Lembra? Lembro bem. Quem demorou para aprender a usar e-mail, planilha, os softwares da sua área, acabou perdendo espaço, né? Para quem dominava as ferramentas novas. Total. Aconteceu muito. A leitura dele é que a gente está num momento parecido agora com a IA. A transformação não é mais promessa. Tá rolando. Agora. É uma perspectiva que muda o jogo. Não é lutar contra a IA. É aprender a usar. E se a implicação é essa, qual seria o recado prático? O chamado ação. Olha, a mensagem que fica, tanto da CEO da Accenture quanto da análise do Helios Neto é adaptação. E proativa. Ou seja, não esperar a água bater no pescoço. De jeito nenhum é encarar que a IA está virando uma camada essencial em quase tudo. Se o seu trabalho tem tarefas que podem ser melhoradas, automatizadas, transformadas pela IA, a dica é clara. Começar a estudar. Começar a estudar, experimentar, se especializar. Agora. Não esperar ser obrigado, sabe? Correr atrás. A inércia é o grande perigo, então, ficar parado. Sem dúvida, o Helios Neto usa uma metáfora ótima, a IA como uma alavanca. Uma alavanca, como assim? Ela pode amplificar sua criatividade, sua eficiência, sua análise, mas toda alavanca precisa de alguém para direcionar, né? Alguém que saiba o que quer levantar com ela. Entendi. Precisa de um operador humano com um objetivo. Exato. Ele até brinca com Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Com a IA é igual. Sem saber aplicar, sem ter uma meta, ela não adianta muito. Precisa saber onde usar a alavanca. Bela analogia. Reforça a necessidade da intenção humana. E para o Brasil,
Tem alguma dica específica que eles mencionam? Tem sim. O Hélios Neto comenta algo relevante para a gente aqui. Ele diz que, historicamente, essas tendências de tecnologia, de gestão, que estouram lá fora, EUA, Europa... Costumam demorar um pouquinho para chegar aqui com força total, né? Exato, tem um certo delay, um atraso, que talvez esteja diminuindo, mas ainda existe. E isso é bom ou ruim? Pode ser visto como uma oportunidade, essa é a leitura dele. Dá uma janela para a gente observar o que está rolando lá fora, aprender com os acertos, com os erros deles. E se preparar antes que a onda chegue aqui com tudo. Exatamente. Não é para relaxar, claro. Mas é um incentivo para usar essa janela para se preparar estrategicamente. Ficar ligado. Uma chance de antecipar o movimento. Gostei. E para fechar essa análise toda, qual a provocação final? Algo para quem nos ouve levar para casa e pensar. A provocação final, que está na mensagem da Accenture e na análise do Hélios Neto, é bem pessoal, na verdade. É para cada profissional pensar. Pensar o quê? Como a inteligência artificial, principalmente a generativa, pode ser usada na minha área, no meu trabalho específico. Que tarefas dá para otimizar? Que coisas novas eu poderia fazer com ela? Já parei para pensar nisso a sério? Uma autoavaliação sobre IA no próprio trabalho. Exatamente. O caso da Accenture é um sinal bem forte de que talvez agora seja a hora de começar essa reflexão. E mais importante, começar a experimentar, a aprender de verdade. Não dá para marcar bobeira. É um chamado à ação bem direto mesmo. Não é esperar a mudança, é ser agente da própria adaptação. Faz todo sentido. Total. A chave parece essa, proatividade, para entender, testar e incorporar a IA no dia a dia. A Accenture deixou isso bem claro para o mercado todo com essa movimentação, né? Com certeza. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Foi um mergulho e tanto nesse caso da Accenture. Verdade. Muito obrigada a você que ficou com a gente até o final deste episódio. Esperamos que tenha ajudado a clarear as ideias. E aí, curtiu a nossa análise? Então não esquece, deixa o like, manda seu comentário dizendo o que achou dessa história toda, se isso te preocupa, se te anima. E compartilha com todo mundo, amigos, colegas, quem você acha que pode se interessar por essa discussão sobre IA e carreira. E siga o blog Leigo Digital também lá no Facebook e no Pinterest para mais conteúdo bacana sobre tecnologia e o mundo digital. Isso aí. Bom, foi um prazer, pessoal. Eu sou Cláudia Raves. E eu sou o Benjamin Sonati. A gente se encontra na próxima. Esperamos vocês no próximo podcast do Leigo Digital. Até lá!